Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para mais uma mini aula, onde nós encerraremos, né, o conteúdo de forças intermoleculares. Hoje, basicamente, nós falaremos sobre as propriedades físicas, né? Qual a relação entre força intermolecular e os principais tipos de propriedades físicas, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo e que, de alguma forma, esse material, essa mini aula, possa auxiliar aí no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa mini aula de hoje? Bom, já começa aqui relacionando, né? Qual a relação entre forças intermoleculares e propriedades físicas? Pessoal, algumas propriedades físicas da substância, elas são diretamente relacionadas às forças intermoleculares, tá? Cita aqui como exemplo o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a solubilidade e a densidade. Conforme nós vimos na última aula, né? Inclusive, aquela questão da água no estado sólido, ela ser menos densa do que a água líquida, em consequência, por exemplo, né, das ligações de hidrogênio que ocorrem entre as moléculas, né, de água. Nesse caso, então, a gente tem aí uma forte evidência de como as forças intermoleculares interferem em algumas propriedades físicas, tá? Hoje, basicamente, nessa mini aula, nós trataremos dessa forma aí como que as forças intermoleculares interferem em algumas propriedades físicas. Basicamente, ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade que nós estaremos discutindo, ok? Bom, com relação a ponto de fusão e ponto de ebulição, né? Os pontos de fusão e ebulição de qualquer molécula, eles dependem basicamente de dois fatores principais: o tipo de força intermolecular e a massa molecular da substância. Nesse slide que nós falaremos sobre o primeiro item, né? O primeiro fator, o tipo de força intermolecular. Em geral, a gente observa que quanto mais intensas forem as forças que atuam sobre as moléculas, maiores serão os pontos de fusão e de ebulição. A gente viu isso, né? A gente viu que quanto mais intensa for a força molecular, mais energia eu vou precisar para poder fazer com que uma molécula passe, por exemplo, do estado líquido para o estado gasoso. Nesse caso, então, quanto mais intensa for a força intermolecular, maior será a temperatura de fusão e de ebulição, porque eu vou precisar de mais energia para promover a separação das moléculas, tá? Então, isso está resumido aqui nessa figura. Ó. Quanto mais forte a atração entre as moléculas, ou seja, quanto mais intensa a força molecular, maior será a energia necessária para separá-las e, consequentemente, maiores serão os pontos de fusão e de ebulição da substância. Vamos ver aqui alguns exemplos. Observe a influência do tipo de força intermolecular sobre os pontos de ebulição da molécula de H2, hidrogênio gasoso, HCl, ácido clorídrico, e da molécula de água. Aqui nós temos três moléculas, né? A molécula de hidrogênio, nós sabemos que ela é apolar, já que ela é resultante, né, aqui da combinação entre dois átomos iguais, dois átomos de hidrogênio. Então, se ela é uma molécula apolar, o tipo de força que atua sobre ela é o quê? É dipolo induzido, tá? Aqui eu tenho uma molécula de HCl, que é uma molécula polar, porque, ó, eu tenho o cloro, a eletronegatividade dele vale 3, do hidrogênio vale 2,1. Então, eu tenho uma diferença de eletronegatividade. Então, nesse caso, eu tenho uma molécula polar. No caso da molécula polar, eu tenho que observar se o tipo de força vai ser de polo permanente, como é esse caso aqui, ou se vai ser ligação de hidrogênio. Nesse caso, o tipo de força que vai atuar sobre essas moléculas é de polo permanente. Por quê? Porque eu não tenho hidrogênio ligado nem ao flúor, nem ao oxigênio, nem ao nitrogênio. Nesse caso, o hidrogênio está ligado ao cloro. Então, aqui eu tenho o tipo de força de polo permanente. Já no caso da água, que também é uma molécula polar, né, já que a gente tem a combinação ali do oxigênio com dois átomos de hidrogênio, nesse caso aqui, como eu tenho o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, o tipo de ligação aqui, o tipo de força intermolecular são as ligações de hidrogênio, tá? Então, basicamente, eu tenho três moléculas. Vamos comparar os pontos, né, as temperaturas de ebulição de cada uma dessas moléculas. Olha só, temperatura de ebulição do H2, menos 258,8, ou seja, é quase 260 graus abaixo de zero. Né? Uma temperatura de ebulição muito baixa, baixíssima. Quando eu passo aqui para o HCl, que o tipo de força que atua entre as moléculas é de polo permanente, ou seja, eu aumento cerca de 10 vezes mais a intensidade dessa força, o ponto de ebulição sobe para menos 50,5, ou seja, quase um pouco mais de 50 graus abaixo de zero. Agora, quando eu passo para as moléculas de água, que são unidas por ligações de hidrogênio, que são forças ainda mais intensas, esse valor aqui da temperatura de ebulição aumenta significativamente, vai para 100 graus Celsius. Então, observe o que a gente pode depreender disso daqui, ó. Quanto mais intensa for a força intermolecular,
maior será a temperatura de fusão e ebulição de uma substância. Então, eu tenho aqui, ó, dipolo induzido, vão ser as moléculas, né, que apresentam força do tipo dipolo induzido, vão apresentar menores temperaturas de fusão e ebulição, seguidas pelas moléculas que apresentam força do tipo dipolo permanente, e por último as moléculas unidas por ligações de hidrogênio, que nesse caso terão os maiores pontos de fusão e ebulição. Isso por questões óbvias. Quanto mais fraca for a força intermolecular, menor serão as temperaturas de fusão e de ebulição. E quanto mais fortes forem essas forças, né, quanto mais intensas forem essas forças, maiores serão as temperaturas de fusão e ebulição, porque eu vou precisar de uma maior temperatura para poder promover a separação das moléculas. Entendido? Então, primeiro fator então, que interfere no ponto de fusão e ebulição é o tipo de força intermolecular. Se a força for ligação de hidrogênio, eu vou ter ponto de ebulição e fusão mais altos do que se for de polo permanente, do que se for de polo induzido. Ok? Vamos ver aqui um exemplo? Ó, no caso ali da família 6A, né, nós temos ali os elementos, o oxigênio, o enxofre, o selênio e o telúrio. Esse gráfico aqui está mostrando, tá, as temperaturas de ebulição de moléculas formadas com esses átomos aqui. Eu tenho então H2O, H2S, H2SE e H2TE. Por que a temperatura de ebulição da água não segue esse padrão? Conseguem perceber, ó, que as temperaturas de ebulição do H2S, H2SE e H2TE são baixas, ó, né? Conseguem perceber que é muito baixa. Quando eu vou lá para a temperatura de ebulição da água, ela é altíssima, vai para 100 graus Celsius. Por que isso ocorre? Por que a água ela tem um desvio, né, com relação a esses valores de temperatura de ebulição? Pessoal, se vocês forem observar, ó, esses três tipos aqui de moléculas, eles apresentam forças do tipo dipolo permanente, tá? As três são moléculas polares, né? Só que o hidrogênio aqui está ligado a átomo de enxofre, selênio e telúrio. Não é a átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Nesse caso aqui, então, nós temos força do tipo dipolo permanente. No caso da água, como eu tenho hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, eu tenho ligações de hidrogênio. E nós vimos que as ligações de hidrogênio são forças muito mais intensas do que a dipolo permanente. Então, por isso, quando eu comparo a água com as demais substâncias formadas, né, com os elementos da família aqui do oxigênio, o ponto de ebulição da água, a temperatura de ebulição da água é muito maior do que o observado para essas substâncias. Tá? Então, devido às ligações de hidrogênio, a água apresenta maior ponto de ebulição do que essas três substâncias aqui que apresentam força do tipo dipolo permanente. Ok? Bom, segundo fator que interfere nos pontos de fusão e ebulição é a massa molecular. A massa molecular é o quê? É a massa de um mol de moléculas. Se eu pego, por exemplo, CH4 metano, ó, 1 mol de metano vai pesar 16 gramas, tá? Então, 1 mol vou ter 16 gramas. Por quê? Cada átomo de carbono aqui, né? Cada 1 mol de átomo de carbono pesa 12 gramas, hidrogênio pesa 1 grama. Nesse caso aqui, somando tudo, então, eu vou ter 16 gramas por mol. Então, aqui, a massa molecular é o segundo fator que interfere nas temperaturas de fusão e ebulição. Quanto maior for a massa molecular, ou seja, quanto maior for a molécula, maior será a temperatura de fusão e ebulição. Então, olha só, em moléculas que apresentam o mesmo tipo de força intermolecular, quanto maior a massa da molécula, né, quanto maior a massa molecular, maiores serão os pontos de fusão e de ebulição. Isso está representado aqui, ó. Quando eu pego o metano, 1 mol de metano pesa 16 gramas, tá? Quando eu pego aqui o etano, 1 mol dele vai pesar 24 mais 6, 30 gramas, tá? Se a gente for aumentando aqui a massa, né, molecular, a gente vai observar um aumento nas temperaturas de fusão e ebulição. Por quê? Porque quanto maior a massa molecular, maiores serão as temperaturas de fusão e ebulição. Observe que eu estou analisando isso daqui, né, considerando moléculas que apresentam o mesmo tipo de força intermolecular. Então, para moléculas que apresentam dipolo induzido, quanto maior for a massa molecular, maior será a temperatura de fusão e ebulição. Então, dentre essas linhas aqui, ó, esse último composto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o hexano, apresenta a temperatura de fusão e ebulição maior do que os outros aqui de cima. Bom, quando eu estou analisando aqui, por exemplo, substâncias que apresentam força do tipo ligação de hidrogênio, como é o caso do metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol e hexanol, mesma coisa, tá? Quanto maior a massa molecular, ou seja, quanto mais eu aumento o peso das moléculas, maiores serão as temperaturas de fusão e ebulição, tá? Então aqui, se vocês observarem, todos esses compostos aqui apresentam ligações de hidrogênio.
Só que à medida que eu vou aumentando a massa, ou seja, o tamanho da molécula, o peso da molécula, os pontos de fusão e ebulição vão aumentando. Então, são dois fatores que interferem nos pontos de fusão e ebulição. O tipo de força intermolecular e a massa da molécula. Quanto maior for a molécula, maior será seu ponto de fusão e de ebulição também. Ok? Bom, terceira propriedade física, né? Nós já falamos sobre os pontos de fusão e o ponto de ebulição. Agora vamos falar um pouquinho sobre a solubilidade, que é uma propriedade física muito importante, que ela indica para a gente o quanto uma substância é capaz de se misturar com outra, tá? Então, se eu falo assim, por exemplo, o álcool é mais solúvel do que a gasolina em água. O álcool é mais solúvel em água do que a gasolina. Significa que o álcool apresenta uma maior solubilidade do que a gasolina em água. Ou seja, ele é capaz, né, ele tem uma capacidade maior de se misturar com a água, tá? Bom, quando a gente fala em solubilidade, a gente usa, né, aqui uma regrinha de solubilidade que é a famosa semelhante dissolve semelhante. O que quer dizer isso? Ó, substâncias polares, elas tendem a se dissolver, ou seja, se misturar com substâncias polares. E substâncias apolares tendem a se dissolver ou se misturar com substâncias apolares. Então, se eu pego, por exemplo, água, que é uma substância polar, e óleo, que é formado por substâncias apolares, eles não vão se misturar, porque um é polar e o outro é apolar. Agora, se eu pego água, que é uma substância polar, e álcool, que também é uma substância polar, eles vão se misturar. Tá? Então, semelhante dissolve semelhante. Bom, vamos ver aqui, ó, duas substâncias diferentes, elas serão miscíveis, ou seja, elas serão capazes de se misturar somente se as suas moléculas forem capazes de interagir entre si. Ou seja, para a água se misturar com uma outra substância, ela só consegue se misturar se as moléculas de água forem capazes de interagir com as moléculas dessa outra substância, de formar ali interações entre as moléculas. Observe aqui um exemplo. Eu tenho aqui um exemplo da água, né, que é o meu solvente polar, e eu quero dissolver ali nela, misturar nela uma substância polar. Uma substância polar qualquer, tá? Vamos imaginar que seja o óleo, por exemplo, moléculas de óleo. Ó, moléculas de óleo são moléculas apolares, então o tipo de força que nós temos aqui de polo induzido. Moléculas de água são moléculas polares que apresentam um tipo de força ligações de hidrogênio. Como o tipo de força que é intermolecular é diferente, e aqui eu tenho uma substância que é apolar e a água que é polar, não vai haver interação entre as moléculas. Então, o óleo não é capaz de se misturar com a água por conta disso. Para uma substância se misturar com outra, é necessário que haja interações entre as moléculas dessa substância, tá? Neste caso, então, as substâncias não se misturam, pois suas moléculas são incapazes de interagir entre si. Agora, se eu troco, por exemplo, essa substância molecular aqui para uma substância polar, né? Aí sim a água vai conseguir se misturar com essa substância, ok? Bom, então tá aqui, né, a perguntinha por que água e óleo não se misturam. A resposta é essa, pois as moléculas da substância que compõem o óleo são incapazes de interagir com as moléculas de água. A água é polar, o óleo é apolar. Nós vimos o quê? Que polar se mistura com polar e apolar se mistura com apolar. Nesse caso aqui, então, a gente não vai ter mistura, tá? As moléculas de água apresentam ligações de hidrogênio, então não são capazes de interagir com as moléculas que compõem o óleo, que são moléculas apolares e, portanto, apresentam força do tipo de polo induzido, tá? Bom, quando uma substância, então, é capaz de solubilizar em água? Para ser solúvel em água, vai ser necessário que o composto, né, que a substância, seja capaz de estabelecer interações eficientes com as moléculas de água, ou seja, para ser solúvel em água, ela vai ter que ser uma substância polar. Então, observe que eu tenho uma substância aqui qualquer polar, tá? Ela é uma molécula YZ, formada por um átomo hipotético aqui Y e um átomo Z, né? Se ela é uma molécula polar, eu vou ter um polo positivo e um polo negativo. Então, eu tenho uma substância aqui polar. Se ela é polar, ela vai ser capaz de interagir com as moléculas de água, né? De forma que o polo negativo da molécula vai interagir com os hidrogênios da água e o polo positivo da molécula vai interagir com o oxigênio da molécula de água. Nesse caso, então, haverá mistura. Por quê? Porque a molécula aqui, ó, ela é polar, então ela é capaz de interagir com as moléculas de água, tá? É o que acontece, por exemplo, quando nós colocamos em contato etanol e água. O etanol aqui é uma substância, é um álcool, né, que apresenta ligações de hidrogênio. Olha só, no etanol, na molécula de etanol, eu tenho um hidrogênio ligado ao oxigênio, então ele faz ligações de hidrogênio. E na água eu tenho também ligações de hidrogênio. Então, perfeito aqui, ó. Como os dois compostos, tanto o etanol quanto a água, eles fazem ligações de hidrogênio, quando eu colocar ali um pouquinho de etanol na água, vai haver mistura. Por quê? Porque
porque haverá a formação de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água e as moléculas de etanol. Nesse caso, então, o álcool é solúvel em água, porque ele é uma substância polar, tá? Bom, mas se o álcool é uma substância polar, como ele é capaz de se misturar com a gasolina, que é a polar? Uma boa pergunta, né? Se ele é polar, teoricamente, ele não deveria se misturar com a gasolina, que é a polar, tá? Aí que tem a resposta, pessoal. Mesmo sendo polar, o álcool ele é capaz de se misturar com a gasolina, tá? Que é a polar. O álcool é polar e a gasolina é apolar, mas mesmo assim eles são capazes de se misturar, né? Até porque nós temos na gasolina, nós temos uma certa quantidade de álcool, né? Bom, por que o álcool consegue isso? Pois a molécula dele apresenta também uma parte apolar. O álcool, né, a molécula do álcool, do etanol, ele apresenta duas partes. Ela apresenta essa parte aqui que é uma cadeia carbônica, que seria a parte apolar. Nesse caso, essa parte que nós chamamos ela de parte hidrofóbica. Fobia significa medo, hidroágua. Então, essa parte que é a parte que ela é insolúvel em água, tá? Ela é uma parte apolar, então nós dizemos hidrofóbica. Ou seja, seria como se fosse uma parte que não se mistura com água, que tem medo de água, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, o álcool, a molécula de álcool, ela também tem esse grupo aqui, OH, ó. Esse grupo OH aqui, ele é o que nós chamamos, né? Ele constitui a parte que nós chamamos de hidrofílica. Fílica significa amigo, então a parte que tem afinidade pela água, que é solúvel em água. Então, olha só, a molécula de etanol, ela é composta por duas partes. Uma que se mistura com substâncias apolares, como é o caso da gasolina, e uma que é capaz de se misturar com a água, já que é um grupo polar. Então, no caso do álcool, ele é sim uma molécula polar. Só que devido a essa parte apolar que ele apresenta também, ele é capaz de se misturar com a gasolina. Então, o álcool ele se mistura tanto com a gasolina, por conta dessa parte aqui, quanto com a água, por conta desse grupo H. Olha que bacana, né? Bom, uma outra pergunta aqui muito importante, muito interessante, é como os sabões funcionam. Vocês já pararam para pensar como um sabão funciona? O sabão ele é capaz de remover a gordura, mas ele também se mistura em água. Então, como que ele funciona? Assim como o etanol, tá? As moléculas que compõem os sabões, né, elas apresentam duas partes. Uma parte lipofílica, que seria a parte hidrofóbica, que é solúvel na gordura, então ela vai remover a gordura. E a outra parte que é hidrofílica, né, que vai ser solúvel em água, então que vai se misturar com água. Então, quando eu estou usando um sabão, né, ele vai promover, ele vai se misturar com a gordura, retirando a gordura, mas ele também vai misturar com a água, né, permitindo com que aquela gordura seja removida. Então, a molécula de sabão ela é formada por uma cadeia carbônica muito extensa, que seria a parte apolar, né, essa parte que é a parte hidrofóbica, tá? Ou seja, que não se mistura em água, ou lipofílica. Lipo significa gordura, fílico amigo, então a parte que ela é ou hidrofóbica ou lipofílica é a mesma coisa. É a parte que se mistura com a gordura. E essa parte aqui, que é uma parte iônica, né? Ela é uma parte polar. Então, ela é uma parte o quê? Hidrofílica. Ela vai se misturar em água. Então, veja só como que o sabão funciona. Ele tem essa parte que mistura com a gordura, removendo a gordura, e ele tem essa parte que mistura com água, né? Promovendo, então, aí a remoção da gordura quando a gente lava, por exemplo, um prato, um copo com água, ok? Então, o sabão, ele é composto, né, por moléculas que apresentam essa parte hidrofóbica e essa parte hidrofílica. Hidrofóbica mistura com a gordura, hidrofílica se mistura com a água, ok? Bom, e como que a solubilidade é afetada, né? Como a solubilidade é afetada? O que uma molécula tem que ter para ela ser solúvel ou ela ser insolúvel? Bom, um ponto muito importante, pessoal, os grupos OH, esse grupo aqui ele é chamado de hidroxila, tá? Grupo hidroxila, OH, são grupos hidrofílicos, ou seja, eles têm afinidade por água. E, portanto, quando eu tenho esses grupos OH numa molécula, a molécula vai apresentar uma maior solubilidade em água, tá? Então, a presença desses grupos hidrofílicos, eles aumentam a solubilidade, enquanto que a presença de cadeias carbônicas, que são hidrofóbicas, elas vão diminuir a solubilidade. Então, se eu pego duas moléculas aqui, pela estrutura delas, eu consigo dizer se ela é solúvel ou insolúvel em água. Olha a primeira molécula, ó, vitamina C. Ela tem 1, 2, 3, 4 grupos OH. Esses grupos OH fazem com que a vitamina C seja muito solúvel em água. Nós dizemos, então, que a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, ok? Agora, quando eu tenho a vitamina E, olha só, eu tenho apenas um grupo OH e tem uma cadeia carbônica gigantesca. Então, olha bem, grupo OH aumenta a solubilidade.
cadeia carbônica diminui a solubilidade. Então, consegue perceber que aqui eu tenho apenas um grupo H e uma cadeia carbônica muito grande? Então, nesse caso aqui, a vitamina E, ela vai ser uma vitamina dita lipossolúvel, ou seja, porque ela é uma vitamina que vai ter afinidade mais por gordura do que pela água. Ela é insolúvel em água, tá? Então, prestem atenção nisso. Grupos como a hidroxila, o grupo H, afetam a solubilidade de que maneira? Se eu tenho esses grupos na minha molécula, a molécula terá uma solubilidade maior. Agora, se eu tenho poucos grupos ou nenhum grupo OH na minha molécula e uma cadeia carbônica muito extensa, a molécula vai ser insolúvel em água. Perfeito? Bom, para a gente encerrar aqui, é um ponto muito importante, né? Todas essas forças intermoleculares que nós vimos, de polo induzido, de polo permanente, ligação de hidrogênio e íon dipolo, nós vimos ela dentro de moléculas iguais, né? Cabe ressaltar, pessoal, que as forças intermoleculares elas podem ser estabelecidas entre moléculas diferentes também. Por exemplo, quando eu tenho uma molécula aqui, ó, uma molécula de H2, ela pode estar interagindo com uma molécula de Cl2, tá? Uma molécula de água pode estar interagindo com a molécula de NH3. Nesse caso, né, quando a gente tem interação entre moléculas diferentes, tá? Essas forças elas são nomeadas de acordo com o tipo de força das moléculas envolvidas. Por exemplo, tem aqui, ó, metanol. Metanol é uma substância polar que apresenta ligações de hidrogênio. Cloroformo é uma substância polar que apresenta força do tipo dipolo permanente. Se eu tenho uma molécula de metanol interagindo com a molécula de cloroformo, qual vai ser o tipo de força? Então, eu dou o nome das duas forças que estão envolvidas. Vai ser ligação de hidrogênio, dipolo permanente. Bom, acetona é uma molécula polar, né? Unidas por ligações do tipo de polo permanente. Hexano é uma molécula polar, unidas então por força do tipo de polo induzido. Se essas duas moléculas interagirem, qual vai ser o nome da força? Dipolo permanente e dipolo induzido. E o último caso aqui, octano é uma molécula polar, então tipo de força dipolo induzido. Hexano é uma molécula polar também, tipo de força dipolo induzido. Nesse caso, qual o tipo de força? Se essas duas moléculas interagirem, dipolo induzido, ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês o conteúdo de ligações ou forças intermoleculares. Como eu disse, é um conteúdo bastante cobrado no Enem e nos principais vestibulares, tá? No resuminho que eu passei para vocês, tem uma lista gigantesca lá de exercícios, tá? Para vocês estarem praticando. E é isso aí. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato. Tá joia? Já estou à disposição. Espero que tenha ficado claro aí, né, o conteúdo para vocês. E é isso aí. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço. Valeu.